Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer, não há por que agradecer minha presença, é minha obrigação estar aqui, são companheiros metroviários aqui de Brasília, então mas eu queria agradecer o convite feito por essa casa, porque no Brasil hoje tem um consenso, em todo lugar que você vai, onde tem metrô, onde não tem metrô, que as cidades estão paralisadas. Esse consenso todo mundo tem, como a doutora Noêmia falou, que o problema do transporte está ruim. Só que o consenso para aí. Todo mundo fala que está ruim, mas na hora de discutir as soluções, não tem consenso nenhum, porque aí entra o interesse do capital. Por exemplo, nós vimos aqui no vídeo que o transporte mais adequado para as grandes metrópoles é metrô e trem. É óbvio, em todos os países do mundo, transporte de grande capacidade é metrô e trem. Mas, no Brasil agora, o que está se apontando como solução, em primeiro lugar, é BRT. Se vocês verem por aí, a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, que tem um lobby poderosíssimo, um poder violento no país, já coloca isso em pauta. Na maioria das capitais, Belo Horizonte, Recife, todos os lugares que vocês vão, a prioridade está sendo BRT. E, em segundo lugar, VLT. O VLT é uma alternativa de transporte? Evidentemente é, mas adequado a uma demanda que não das grandes capitais. Por exemplo, em São Paulo, estão construindo VLT por um trecho que, de cara, já nasce superlotado, porque o VLT ele tem uma limitação que é de, no máximo, 30 mil usuários sentido hora. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho o seguinte: o problema dos metroviários aqui de Brasília se insere, e do metrô e do transporte aqui de Brasília, se insere numa questão um pouco mais ampla. E é por isso que a Federação fez uma cartilha, que a gente tem feito atos e debatido em todos os locais, que é que nós temos que inverter a lógica do transporte no Brasil. Por isso a proposta de que a gente faça uma campanha para que 2% do PIB seja dedicado a transporte sobre trilhos, metrô e ferrovia. Desde a década de 50, com Juscelino Kubitschek, se adotou o modelo americano de que tudo tem que ter... O sonho de todo mundo é ter um carro, né? E quando tem qualquer ameaça de crise, baixa o IPI, ameaça, porque em geral as montadoras, quando elas querem benesse do governo, ela enche o pátio, fala, não está vendendo mais, e ameaça demissão. O governo vai lá, socorre as montadoras, subsidia, e como disse muito bem a Tânia, é dinheiro nosso mesmo, dinheiro público. Quando eu deixo de recolher o IPI, significa que vai faltar dinheiro, mais ainda dinheiro para saúde, educação e etc. Então, essa é uma questão fundamental. Se nós não conseguirmos ganhar aliados de que o fundamental é que o sistema de transporte nas grandes capitais, o modelo organizador seja metrô e ferrovia, nós vamos sofrer uma derrota e a população vai pagar esse preço. No Brasil, costumam dizer que Curitiba é um exemplo, né? Porque lá é BRT, acho que todo mundo aqui sabe. Eu estive em Curitiba 15 dias atrás. É congestionamento igualzinho aqui em qualquer lugar. Isso é uma falácia, porque você disputa o mesmo, BRT disputa o mesmo espaço físico das ruas e avenidas. Então essa é uma questão fundamental para a gente inserir nesse debate. A segunda questão, e aí pena que o deputado saiu, que eu queria discutir o seguinte: mas não basta só ser metrô e ferrovia, tem que ser estatal. E eu quero trazer aqui o exemplo da linha 4 amarela de São Paulo, para a gente poder discutir. Quando quando a Dilma anunciou o projeto de PPP, agora com 138 bilhões, que envolve ferrovias, etc., começou-se um debate meio estranho. E tem gente que fala que eu sou contra a privatização, mas eu sou a favor da PPP. Como se PPP não fosse privatização. Agora há pouco, eu queria até, pena que ele não está aqui, eu queria até conversar isso com ele. Ele disse isso: olha, eu defendo vocês metroviários, eu acho fundamental, o metrô é importante, mas eu quero modernizar, por isso a PPP. Ora, a PPP nada mais é do que a forma atual
eventual de privatização, até porque ela entra nos setores onde exige mais investimento. E o que eles fazem com a PPP? Privatiza com o dinheiro público. O metrô de São Paulo, a linha 4 amarela, na verdade, entrou 87% dos custos da construção da linha 4 amarela saíram de dinheiro público. Inclusive, isso acaba respondendo a uma falácia que tem no país. Sabe por que eu tenho que fazer PPP? Diriam os defensores da PPP. É porque falta dinheiro ao Estado. Então, eu tenho que ter um parceiro privado para me ajudar. Mas não falta dinheiro ao Estado, porque quem bancou foi o próprio Estado. Segundo, e da parte que entraria, entre aspas, com a iniciativa privada, quem é que paga? De onde ele pega esse dinheiro? Do BNDES. A juros subsidiados. Não é o juro que eu pago de cheque especial ou de empréstimo. É o juro do BNDES, que é, digamos, um empréstimo de pai para filho, né? Então, na verdade, quebra essa primeira falácia. A segunda, que é o seguinte: mas na hora de começar a operar, eu recebo por número de passageiros pré-estabelecido no contrato da PPP. Por exemplo, em São Paulo, é 700 mil, né, Narciso? 800 mil, a linha 4 amarela, CCR, que é a mesma que apresentou um projeto aqui para, no caso, uma possível PPP aqui em Brasília, ela recebe 700 mil, mas transporta 400. Quem pagou essa diferença? Esses 300 mil? O Estado. Ora, para subsidiar e o transporte ficar barato, quando é uma estatal, eles falam, não pode, puxa vida, não pode ter prejuízo à empresa. Agora, para dar dinheiro para a iniciativa privada, pode, né? Para 300, quase o dobro do número de usuários. E mais, quando se estabelece esse tipo de mecanismo, quem paga o preço é a população. Vou dar um exemplo do metrô do Rio de Janeiro. O metrô do Rio de Janeiro é R$ 3,20. A ferrovia é R$ 4,50 a tarifa. No caso nosso lá de São Paulo, nós temos entre as linhas da CPTM e a linha do metrô, tem transferência gratuita. No Rio não tem transferência gratuita. Então você imagina um morador das zonas mais distantes do Rio de Janeiro que tem que pegar trem e metrô, quanto que não gasta por dia. Então essa é uma outra questão que nós temos que levar para a população, porque a população não sabe disso. Então, quando aparece para a população, olha, vai ter uma ampliação em base a PPP, o cara fala, poxa, que bom, vai chegar o metrô perto da minha casa. Mas ele não sabe que tarifa ele vai pagar, e ele não sabe também que tudo isso está saindo do bolso dele, ou na base de subsídio, ou uma tarifa mais alta. E a terceira questão, que a doutora Doênio colocou muito bem, é a questão dos direitos dos trabalhadores. E eu acho que aqui é um sinal, não é nem um alerta amarelo, é um alerta vermelho para nós metroviários, e a gente queria trazer aqui também para os deputados. Sabe como a CCR fez em São Paulo, quando ela ganhou a PPP da linha 4 amarela? Ela criou um sindicato próprio. Ela criou um sindicato próprio, que é a atividade, que é uma das práticas mais antissindicais denunciada na OIT, que é o próprio patrão criar sindicato para poder, evidentemente, tirar os direitos dos trabalhadores. Olha o nome do sindicato: Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Concessionárias de Rodovia. E tá lá, criou. O trabalhador, quando chega lá no dia de ser admitido na empresa, recebe uma carta. Alguém vai deixar de sindicalizar e perder o emprego? Obviamente que não. Todo mundo é sócio. 100% de sindicalização, um índice tremendo, né? Olha, todo movimento sindical brasileiro, a média é 18%, lá é 100% por causa disso. Quais direitos? Só os da CLT. Não tem direito, não tem acordo coletivo em nenhum item acima da CLT. Portanto, eu acho muito importante a mobilização que os companheiros estão fazendo aqui em Brasília, a ameaça de greve que fez por conta disso. Precisamos ter mais parceiros nessa luta, tanto aqui como na Câmara Federal, juntar esforços, porque essa ameaça também envolve os companheiros de Belo Horizonte, os companheiros de Recife, do Rio Grande do Sul, que são empresas ligadas ao governo federal, que também estão sob ameaça de PPP, para a gente conseguir barrar isso. Por último, das questões que foram muito bem colocadas aqui sobre os riscos que a população está tendo com o metrô.
não é, infelizmente, diria que não é um privilégio aqui no Brasil. Nós tivemos em São Paulo 2 acidentes com trens, de choque de trens. Um deles só não foi uma tragédia, porque ainda, no caso nosso, da linha 3 vermelha de São Paulo, que é a estatal, tem operador de trem. Aquela imagem que o Costa mostrou, na linha 4 não tem operador de trem. E qualquer sistema eletrônico, por mais redundância, quem é da área sabe disso, por mais falha segura que tem, um dia pode falhar. Aquele lá não teve uma tragédia, porque o operador de trem, evidentemente, percebeu, quem é operador sabe disso, que o trem, quando devia ter pego o código 0, pegou o código de velocidade 62, ele aplicou emergência, teve o choque, mas acabou não sendo mais grave. E no dia, sábado passado, um trem parado no pátio, onde não tem código de velocidade, simplesmente andou. O homem morto, para quem conhece aqui, não sei qual é o termo que vocês usam aqui, o homem morto, na verdade, não funcionou, então ficou o trem como se tivesse aceleração máxima. Só não foi para a via, porque estava dentro do bloco, se chocou com outro trem. Quem quiser depois ver as imagens, basta entrar no site da Fenamento e imaginar o que seria aquilo na via. Sabe por que eu estou falando isso? Qual a empresa que está por detrás disso? Alstom. A mesma Alstom, Siemens, é o mesmo grupo que tem como único objetivo o lucro. Não tem a visão de segurança que tem o sistema metroviário. Para quem é metroviário antigo sabe disso, que foi construída uma visão de segurança como prioridade. Para essas empresas, o que tem que ser é o lucro. Funcionários lá, companheiros nossos, metroviários lá, técnicos, já haviam apontado, olha, os relés que determinam a posição do homem morto são de péssima qualidade que está vindo da Alstom. Mas a Alstom tem poder, né? Todo mundo sabe, inclusive, o processo de denúncia, de corrupção dela. Portanto, para concluir, eu achei muito boa a proposta de que se faça uma audiência pública, mas aí convocando por via de uma comissão para obrigar a direção da empresa e o governo estar presente para ouvir isso da gente. E eu acho que o fundamental que a gente tem que sair, e até com os deputados, é um compromisso no seguinte sentido: nós somos contra a PPP, não tem duplicidade. Eu não posso ser contra a privatização e ser a favor da PPP. Então, isso que nós devemos conseguir aqui, procurar todos os deputados e ter uma lista, todos os deputados daqui se colocando contra a PPP, porque ela significa precarização de direitos e péssima qualidade do serviço aos usuários. Obrigado. Queria parabenizar o presidente, Dr. Paulo, e falar que nesse encaminhamento que ele fez, nós vamos